Quem conhece a gente sabe que a gente já executou oficinas, tá? Seja para deficiente intelectual, seja para idoso, seja para jovens. Mas quero contar uma história aqui que eu estava lembrando esses dias. Quando a gente foi executar nosso segundo projeto, eu e Evandro juntos, né? A gente foi executar nosso segundo projeto juntos, que foi um projeto que a gente deu oficinas para mais de 50 idosos numa comunidade. 100 idosos? Mais de 100? Mais de 100, que era 50 por turno. Mais de 100 idosos lá numa comunidade. E assim, gente, eu sempre estava mais por trás da captação de recurso, da criação de eventos e assim por diante. Eu nunca estava à frente da turma ensinando alguma coisa. Eu nunca estava. Eu sempre estava tipo nos bastidores. Por exemplo, se precisava fazer alguma coisa, eu fazia. Mas assim, tipo, ensinava ali a pessoa tete a tete. Mas eu nunca estava à frente como professora. E nesse projeto, além de participar dessa questão da administração, eu tinha que dar oficina, ou seja, eu tinha que ser a professora da turma. E aí, gente, foi engraçado, porque assim, a gente escreveu o projeto, né, e colocou que eu ia dar algumas oficinas e tudo mais, eu e o Evandro, né, mas o Evandro já estava acostumado, e... Ai, era engraçado, gente. Eu lembro até hoje que quando era a minha vez de dar oficina, gente, eu tô rouca. Quando era a minha vez de dar aula, de dar oficina, era assim, o espaço que a gente dava essa oficina tinha dois ambientes, né? E esses dois ambientes eram divididos por uma parede. Calma aí, antes de você ainda. Pessoal, imagina só. Para quem já deu oficina sabe, existe todo um cronograma. Então, tipo, ó, nesse caso, eram 50 idosos e 2 oficinas por período. Era 50 idosos de manhã e 50 idosos à tarde. Então, assim, de manhã, isso que a gente tá falando, que foi na primeira oficina dela, eu ia dar a primeira aula para os 50 velhinhos e depois a G ia dar no segundo... a minha aula era das 8 até as 10 e a dela era das 10 até 11h30? Das 10 até 11h30. Tá. Eu lá, passando minha oficina, tudo bonitinho, todo mundo gritando, se divertindo, e a Gia ali no balcão, né? Que enquanto ela dava aula, eu registrava, e enquanto eu dava a aula, ela registrava. E a Gia ali no balcão registrando e foi dando o horário de terminar minha oficina. Aí tá. Aí eu terminei minha oficina, né, tudo bonitinho, aí todo mundo dando risada, tá? Aí terminava uma oficina, aí eles iam pro lanche, faziam uma pausa pro lanche para eles tomarem um café, para repor as energias, aí começava a segunda. Enquanto eles lanchavam, cadê a Gi? Aí eu perguntei para a moça da cozinha, cadê a Gi? Ah, ela correu lá para dentro, ela correu ali para dentro. Aí ela correu, saiu quando tava terminando ali a oficina, ela correu pra lá. Tá, pronto, continua. Aí, gente, tipo, os idosos lancharam e tudo mais, e chegou a minha vez de dar minha oficina. Gente, eu fiquei empacada do outro lado da parede, os idosos do outro, num ambiente, os idosos do outro lado, sentados e esperando, e eu empacada lá. Eu não conseguia dar o segundo passo até entrar nesse outro ambiente, nessa outra sala para dar oficina para eles. E eu lembro até hoje, gente, como foi difícil vencer essa barreira da timidez, essa barreira de, tipo assim, medo da... Como é que fala? Do julgamento, tipo, o que eles vão pensar de mim, né? Tipo, eu era bem jovem, eu sou jovem ainda, né? E os idosos, né, eram idosos e tal. Tipo assim, o que essa menina tem para ensinar? E fora isso, gente... Eu tinha medo também porque as oficinas do Evandro eram sempre muito bacanas e os idosos sempre gostavam muito dele. E aí eu pensava, o primeiro cara foi lá e deu uma oficina mó bacana e chega eu. Eu não podia, tipo assim, tinha que continuar o clima lá nas alturas, entendeu? E aí, o que acontece? A gente começa a se comparar, né? E aí quando a gente começa a se comparar, a gente começa a despertar o gatilho do medo.
E aí eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? E eu lembro que eu preparava a aula, mas mesmo assim eu chegava, né, e ficava empacada. Se não fosse, e não foi na primeira aula, foi na primeira, foi na segunda, foi na terceira, não sei, acho que durou um mês, será? Acho que durou um mês esse empacamento. E de verdade, gente, se o Evandro não fosse lá do outro lado e tipo, praticamente me obrigasse, vai, eu até hoje eu não teria vencido esse medo, tá? Então é uma coisa muito importante. Às vezes você vê a gente aqui falando, vê a gente nas fotos, nos eventos, mas a gente teve que passar por todos esse processo do medo, né? Então eu venci esse medo de dar oficina, e depois que eu venci o medo de dar oficina, eu percebi o quanto, de verdade, o quanto é gratificante, o quanto que é muito bacana você dar oficina, seja para jovem, para idoso, para deficiente intelectual. Tanto que, gente, depois que eu perdi o medo, eu perdi o medo e a vergonha. Porque daí, gente, as oficinas com os idosos eram tão divertidas, mas tão divertidas que, assim, o pessoal do outro lado da rua, o pessoal da turma da tarde já escutava do outro lado da rua que era hoje a oficina da Gi. Por causa dos gritos que a gente dava, brincando com os alunos e tudo mais, a gente fazia muitas dinâmicas para eles vencerem algumas barreiras e fazerem, né, aquilo que a gente tinha proposto. A gente entendeu que a gente tinha que dar algumas oficinas de... como é que chama? Desenvolvimento pessoal, tá? Então a gente entendeu isso. E nas oficinas eu sempre fazia coisas bem divertidas com eles, porque assim, quem já trabalhou com esse público idoso entende que eles são muito assim, pra frente, eles gostam de coisas mais alegres, eles gostam de danças, eles gostam de dar risada. E aí eu entrei nessa frequência deles e literalmente eu perdi o medo, a vergonha e soltava franga junto com eles. Então esse projeto foi um projeto muito bacana. E assim, por mais que a gente seja tímido ou tímida, é uma barreira que a partir do momento que você vence, é muito gratificante você dar oficina. E além de ser gratificante, é um mercado também muito lucrativo, né, Ivan? Uhum. E assim, pessoal, a gente está falando aqui, por mais que a gente esteja falando aqui de atividade com 100 idosos, 50 idosos, que era 50 por período, com 50 idosos, você não precisa começar com tudo isso. Por que eu falo isso? A gente colocou esse tópico aqui porque, com base em mensagens que a gente recebe em rede social, aqui no YouTube, em vários lugares, existe uma crescente muito grande de pessoas que estão procurando aprender esse tipo de artesanato. Ou seja, de novo, pegar a garrafa de vidro e transformar ela em literalmente qualquer coisa, utilizando a técnica da vidrofusão. E, pegando aqui o tema oficina, se você tem o conhecimento hábil para poder ensinar alguém, seja uma, duas, três, quatro ou mais pessoas, essas pessoas estão dispostas a pagar pelo pouco conhecimento que você tem. Ah, Evandro, mas eu não sei tudo, ninguém sabe tudo sobre a vidrofusão. Esse é um mercado que a cada ano que passa, essa é uma área que a cada ano que passa descobrem centenas, milhares de coisas novas, desenvolvem técnicas novas. Então não adianta você esperar aprender tudo sobre a vidrofusão para poder ensinar outras pessoas. Se você, por exemplo, sabe fazer uma peça como essa daqui, existem pessoas, e não são poucas, que estão sim dispostas a pagar pelo conhecimento, né, correto para poder fazer essa peça. Porque se, por exemplo, vamos supor que você tem o conhecimento para fazer somente essa peça aqui. Eu só sei fazer essa peça aqui. Tá, você tem o conhecimento que dá para fazer somente essa peça. E eu, Evandrinho, quero o conhecimento para fazer ela. Se você encontra mais 2, 3, 4 pessoas que querem aprender a fazer isso daqui e cobra por uma oficina cerca de R$200, que ainda está barato, você cobra por pessoa R$200, 5 pessoas por uma oficina, 5 pessoas na turma, já te dá R$1.000 aí facinho. E para fazer uma peça dessa você vai gastar aí de atividade mais ou menos, sei lá, umas
4, 5 horas no máximo entre a pessoa preparar o vidro e retirar a peça pronta do forno. Então, em 5 horas, se você faz 2 turmas de 5 cada uma, cobrando R$200, em um dia você tira R$2.000. E se você é uma pessoa tímida, né, assim como eu era mais, né, agora eu sou um pouco menos, mas você não precisa começar. Pega uma turma de 3 pessoas, começa a trabalhar ali com as 3 pessoas, depois vai aumentando. Se você não tem um espaço, por exemplo, você não tem um ateliê, você pode fazer parceria com pessoas que têm ateliê. Sempre tem alguém que tem um ateliê, que ele tem um espacinho para aprender algumas coisas. Então você pode montar uma oficina específica para 3 pessoas e depois você vai aumentando a grade de alunos, tá bom? Então, tipo assim, não tem desculpa. Se você tem essa vergonha de falar e tudo mais, comece, porque só começando que você vai conseguir vencer essa barreira. E oficina é uma coisa assim que você tem um baixo investimento, né? Depois que você tem o conhecimento, você tem baixo investimento para dar oficina, né, Evandro? Nesse caso, pegando aqui como exemplo, vou criar aqui uma situação. Vamos supor que novamente você tem o conhecimento para fazer isso aqui, só que não tem um espaço para que você possa executar essas oficinas. Você pode inicialmente montar a turma, onde o pagamento vai ser antecipado, e aí você meio que já projeta uma data para iniciar e até aquela determinada data você já entre em contato com alguém que tem um ateliê e, como a Gi mesmo falou, você direciona essa turma que você montou para que as atividades aconteçam num ateliê já montado. Você então utiliza o pagamento que alguns alunos fizeram antecipado para pagar o dono do ateliê pela diária. E enfim, você faz lá o combinado e já paga ele. Dessa forma, você alugou um espaço, utilizou um pagamento que já foi feito de forma antecipada e ensinou uma atividade até então rápida e simples para um determinado grupo de pessoas, uma determinada turma, que posteriormente vão começar a indicar os seus trabalhos, e isso é um fato, isso realmente acontece, vão começar a indicar seu trabalho para outras pessoas, fazendo com que você vá adquirindo cada vez mais aluno, e ou você faz uma parceria com o dono do ateliê, tipo assim, um exemplo, para cada turma que eu montar, você recebe, sei lá, X%, e aí você fecha uma parceria, sendo assim o próprio dono do ateliê pode arrumar alunos para você também, ou você pega um pouco do dinheiro das turmas, que as turmas vão te pagando, desse lucro que você vai tendo, e vai começando a adquirir seus próprios materiais. Dessa forma, você, com o tempo, através de atividades pontuais, não estou falando aqui ensinar toda a técnica da vidrofusão, mas sim atividades pontuais, você pode sim facilmente levantar uma grana para montar o teu próprio ateliê. E com o tempo você, ao invés de levar a turma para o ateliê de outra pessoa, você começa a atrair turmas para o seu próprio ateliê, aumentando também o teu próprio público e também montando até outras atividades, criando outras peças ou até mesmo atividades casadas com a finalidade de vender matéria-prima. Mas isso é um outro assunto.